Peguei um tecido no Walmart e um anel de guirlanda de isopor no nickseasonaldecor.com para criarmos algo bonito para sua porta. Aqui está o tecido. Removi a embalagem e, como pode ver, há várias camadas. Então, tudo o que vamos fazer é cortar uma faixa de mais ou menos 10 centímetros desse tecido, assim mesmo não precisa ficar perfeito. Pronto. Vamos cortar as duas extremidades para separar cada pedaço de tecido. Pegue cerca de metade deles. Vamos cortar esses pedaços ao meio novamente com a tesoura. Não precisamos de pedaços grandes ou simétricos e você vai entender por que ao começarmos a trabalhar e usar nosso tecido. Então vou simplesmente colocar um pedaço de tecido bem em cima da guirlanda. Vamos usar uma tesoura, certifique-se de que não seja pontiaguda e tudo o que vamos fazer é empurrar o tecido direto no isopor, não precisa de cola quente para esse projeto, e aí você pode simplesmente dar uma ajeitada neles. Basicamente, o que queremos é um monte desses pequenos babados em cima da guirlanda, e se você estiver usando cores diferentes, é só alternar entre cada cor para criar algumas variações. Mas eu realmente adoro esse tom de roxo. Vamos espaçá-los a cada poucos centímetros e preencher conforme necessário. Outro passo que estou fazendo é que você também pode colocar ao redor da tesoura, mas também estou colocando esses pedaços por dentro e por fora. Assim, no final, não conseguimos ver nenhum isopor. Então tudo o que vamos fazer é pegar um pedaço de tecido, colocar nas nossas tesouras, garantir que elas não estejam abertas e que não estejam afiadas. Depois, faça o mesmo por dentro, assim não aparecerá o isopor no final. Agora, vamos fazer um laço simples para a nossa guirlanda. Uso este tecido Swiss Dot em lilás. Vamos apenas fazer um laço simples. Vamos voltar com mais uma voltinha no meio e duas fitas longas caindo para baixo. Vamos prender nosso laço com um pedaço de arame, e para um toque final nas pontas das fitas, vamos fazer um corte em formato de rabo de andorinha. Dobrando ao meio e cortando do centro a borda, você garante um acabamento profissional nas fitas. Então faça a mesma coisa com a outra ponta, e você pode simplesmente espetar o laço direto no isopor, que é o que eu vou fazer. Vou cortar esse arame um pouco mais curto, ou você pode enrolá-lo na guirlanda e puxar as pontas para baixo. E aqui está como ficou, e eu simplesmente adorei. Para a primavera você pode fazer isso com qualquer cor, tecido, papel, o que você decidir vai ficar lindo. Vá a Dollar Tree e pegue tecido na seção de artesanato. Pegue a moldura e um lápis. Vire a moldura para o lado de trás de um pedaço de tecido. Use uma régua ou um palito de mexer tinta para desenhar linhas horizontais e verticais a partir dos 4 cantos da moldura, criando caixas com a mesma profundidade da moldura. Corte nas marcas com tesoura ou cortador de tecido e faça novas marcas conforme retirar o tecido. Em seguida, corte uma linha diagonal na caixa do canto. Faça os cortes e colhe esse tecido nos cantos da moldura com cola Mod Podge. Dobre o tecido sobre si mesmo e depois colhe o restante do tecido com Mod Podge. Para envolver ao redor da parte externa da moldura, desenhe e corte linhas diagonais no centro da moldura. Depois, use esse tecido para envolver o lado interno da moldura. Use Mod Podge. Depois que o Mod Podge secar, monte novamente a moldura e adicione a foto de sua escolha. Estou juntando 10 lenços de tecido agora, estou preparando os lenços. Com o lado bom voltado para baixo e as pontas posicionadas na parte superior e inferior, estou dobrando cada lado do lenço em direção ao centro, sobrepondo um ao outro até que fiquem parecendo um formato de casquinha de sorvete. Pegando uma abraçadeira branca da Dollar Tree, enrolo a abraçadeira no lenço fora do aro e aperto só o bastante para ainda ajustar, deixando o lado bom do lenço para cima. Agora estou prendendo broches, brincos e até botões nos lenços ao longo da área do aro. Brincos e broches podem ser presos perfurando o tecido do lenço ou podem ser fixados deslizando os pinos entre os aros de madeira, o que também ajuda a escondê-los. Adoro o clima dessa guirlanda de lenços. É uma ótima forma de exibir lenços e joias de lembrança para apreciá-los diariamente, em vez de deixá-los guardados. Essa guirlanda de lenços também seria uma ideia de presente encantadora para alguém especial, ou você pode simplesmente fazer uma para decorar sua casa. Espero que isso te inspire a pegar alguns lenços vintage bonitos e broches especiais para criar sua própria guirlanda de lenços com um toque vintage. Fui até a loja de R$, perto da minha casa, e encontrei tudo o que precisava para o projeto. A primeira coisa a fazer é cobrir a base da guirlanda com a juta larga. Isso serve para esconder a estrutura da guirlanda. Algumas pessoas usam musgo para preencher os espaços, mas para essa guirlanda eu quis criar um estilo francês vintage. Coloque a fita de juta ao longo de toda a parte superior da base da guirlanda e corte um pouco a mais para não faltar.
Vire a base da guirlanda e cole cuidadosamente a juta na parte de trás da base da guirlanda. A juta também vai evitar que a guirlanda arranhe sua porta. Em seguida, vamos preparar os vasinhos fazendo furos no fundo deles com um lápis. Agora vamos envelhecer os vasinhos com tinta. É aqui que entra o tema francês. Se você já viu algumas das cerâmicas vintage da França, elas têm um tom de bege acinzentado, em vez dos tons alaranjados da terracota. Basta misturar tinta acrílica branca com água. Você pode usar uma esponja ou papel toalha e aplicar a tinta diluída em toda a volta do vaso, no fundo e nas bordas superiores. Depois de seco, pegue o vaso grande e passe o barbante pelo buraco na base, puxando uma boa quantidade de barbante até o final. Para maior segurança, cole o vaso na juta da base da guirlanda, simplesmente puxe o barbante pelo vaso e enrole o barbante ao redor de toda a guirlanda. Em seguida, pegue um dos vasinhos pequenos, passe o barbante pelo buraco e cole o vasinho no lugar. Para facilitar, coloque fita adesiva na ponta do barbante para que ele passe melhor pelos buracos. Alterne os vasinhos para cima e para baixo e vá colocando ao redor da guirlanda. Aqui estou colando o último vasinho e ficou ótimo. Para o espaçamento, mais uma vez, é só virar a guirlanda, dar um nó no barbante, colar e cortar o excesso. Escolhi margaridas brancas e amarelas para minhas flores na primavera. Corte pedaços de espuma floral e cole nos vasinhos. Depois adicione suas flores, espetando-as na espuma. Coloquei margaridas brancas no vaso grande e também nos 2 vasinhos pequenos ao lado do vaso grande. Depois coloquei margaridas amarelas no vaso seguinte. Então, quando se trata dos vasinhos pequenos, coloquei margaridas brancas em 2 vasos, depois amarelas em um, e então repeti isso ao redor de todo o arranjo. Aqui está, tudo pronto. Você pode adicionar uma fita se quiser, mas eu adoro a simplicidade de deixar exatamente como está. Comprei porta-retratos e lençóis antigos em brechó e criei uma decoração fofa. Primeiro, eu removi o fundo de cada porta-retrato de brechó e depois cortei o lençol antigo um pouco maior que a moldura. Se o lençol estiver amassado, certifique-se de passá-lo antes. Apliquei Mod Podge com um pincel na frente da moldura e coloquei de volta sobre o tecido. Usei meu cortador rotativo para cortar um X no centro e usei a tesoura para levar o X até a borda de cada canto. Apliquei mais Mod Podge na moldura e pressionei o tecido dobrado sobre a borda, ao redor da parte de trás. Acrescentei Mod Podge extra onde foi necessário para fixar o tecido. Fiz o mesmo para cada borda interna e depois para as bordas externas. Dobrei o canto como se estivesse embrulhando um presente e cortei o excesso de tecido. Deixei esse de lado e fiz mais 2. A moldura desse próximo não era tão boa quanto a da IKEA que comprei no brechó. Então, acabei achando mais fácil usar cola quente para fixar o tecido. Ela segurou melhor do que o Mod Podge, mas fora isso, segui os mesmos passos do anterior. Para a terceira moldura, fiz uma combinação de Mod Podge e cola quente. Gostei que a cola quente endureceu na hora, então dava para esticar bem o tecido. Também removi o passepartout de dentro e cobri com o mesmo tecido. Passei o Mod Podge na superfície do passepartout. E então cortei as bordas externas rente porque elas ficam encostadas na moldura. Dobrei as bordas internas para trás e prendi usando cola quente. Coloquei algumas coisas bem fofas que eu tinha em casa nas molduras e adorei o resultado. O que você achou? Espero que isso inspire você a ser criativa com molduras e lençóis de brechó. Obrigada por assistir ao Home Talk e até a próxima!